Olá a todos, meus queridos amigos, irmãos. É bom estar novamente com vocês para mais um tempo aqui do nosso canal Conversando em Fé. Eu estava agora há pouco meditando e pensando o que compartilhar. Aí agora há pouco eu tive um direcionamento que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes vamos orar, né? Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai santo, é no nome de Jesus Cristo que nos unimos, nos ligamos em fé. Porque sabemos que Tu és o doador da fé, do nosso crer. Tu és o motivo de estarmos aqui. Sem o Senhor, nada disso seria possível. Pedimos agora que o Senhor esteja falando e ministrando aos nossos corações. Abençoa a vida de cada um dos meus amigos e irmãos que estarão vendo, Pai, e assistindo no nosso canal esse vídeo. Fala tremendamente, Pai, porque nós precisamos desse alimento, o pão vivo que desce do céu. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Eu estava conversando agora há pouco com uma amiga minha e eu falei algo, e quando eu falei esse algo, veio essa expressão, eu creio. E é uma expressão muito interessante, porque quando você fala isso, eu creio, é porque foi liberado algo, foi dito algo. Muitas vezes, nos momentos difíceis que nós estamos passando, a gente necessita de uma resposta, de uma confirmação, de um direcionamento, para que aquilo que nós estamos passando, nós possamos compreender e muitas vezes receber algo que nós necessitamos. E não tem coisa melhor do que a gente falar eu creio, mas receber a notícia de quem realmente passa credibilidade, passa confiança, passa respeito. E dentro da palavra de Deus, a gente vê muitos exemplos, mas o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque constantemente, dia a dia, para as nossas dúvidas acerca daquilo que nós compartilhamos pedindo, Ele é o nosso guia. É Ele que traz dentro da sua palavra, quando nós assim meditamos, quando nós buscamos a orientação do Senhor, Ele vai dizer, Ele vai trazer a resposta, Ele vai trazer o direcionamento daquilo que é melhor para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender, eu já tenho falado muito com vocês aqui, qual é a fonte, de onde procede a informação. A fonte é confiável? Jesus nunca vai nos decepcionar, porque Ele é a fonte verdadeira. E é interessante, a Bíblia vai dizer, eu já falei aqui numa das mensagens anteriores, e hoje eu quero salientar novamente aqui, eu creio. Lá no livro de Marcos capítulo 9, verso 23, Jesus deu uma resposta a um pai desesperado, um pai que naquele momento não tinha fé, não tinha esperança, porque ele estava com um problema com seu filho, que desde pequeno era possuído por um espírito maligno, que quase matava a criança, esse jovem. Talvez ele procurou recursos para resolver na sua época, no seu tempo, nada aconteceu. Esse jovem foi levado aos discípulos que oraram, mas nada aconteceu. E a esperança daquele pai passou por Jesus. E ele foi até Jesus com temor,
E assim relatou o ocorrido. E aí Jesus pergunta para ele: você crê? Você crê? É uma palavra que ainda continua ecoando hoje, porque muitas das coisas que nós pedimos, Jesus vai dizer isso para mim e para você. Você crê? E aí o texto de Jesus vai dizer, aquele pai vai dizer: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha pequenez de fé, me ajude na minha falta de fé. Aí Jesus vai responder para ele e vai dizer: tudo é possível ao que crê. Antes, Jesus vai dizer isso para ele: tudo é possível ao que crê. E aí então que ele pode dizer: eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Sobre a palavra de Jesus ele creu, mas mesmo crendo no coração dele, ele estava precisando de ajuda na sua fé para receber o milagre. Jesus está falando, mas nós temos que reconhecer a nossa condição muitas vezes. Ser sincero com Jesus. Jesus gosta da nossa sinceridade. Senhor, eu creio, mas existe ainda situações assim, assim, assado. Me ajuda. Expor o nosso sentimento, os nossos medos, os nossos temores. Ser sincero. Seja sincero na tua oração. Seja sincero na tua petição, no teu compartilhar com o Senhor. Quando a gente age dessa forma, nós nos entregamos e reconhecemos que Ele é poderoso para trabalhar na nossa vida, para que a gente possa receber o milagre, a bênção. E aí a história vai dizer que o milagre aconteceu. Aquele jovem foi liberto, aquele jovem teve sua vida transformada, aquele pai teve uma experiência que com certeza marcou a sua vida, no seu crer, na sua fé. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. Tem certas coisas que precisam acontecer para que a gente possa depender do Senhor, de Jesus Cristo. O problema é que muitas vezes nós queremos depender só quando não tem mais solução, não tem mais jeito. Esse é o nosso maior problema humano, de procurar a fonte só quando, como diz o ditado popular, quando a vaca está indo para o brejo. Aí a gente se lembra que tem um Deus, aí a gente se lembra que tem alguém que pode fazer. Sendo que Jesus quer fazer em toda em qualquer circunstância, seja quando estiver tudo bem, seja em tempo de calmaria, Ele quer fazer. Mas às vezes a gente vai à fonte só quando realmente precisamos. Nós temos que ir à fonte todos os momentos. Precisamos aprender, ter humildade e reconhecer o senhorio de Jesus Cristo para que Ele possa agir, para que Ele possa operar. Você crê? A pergunta é para você, é para mim. Você crê? Tudo é possível àquele que crê. O único que tem a resposta para a sua vida, a solução, é o Senhor Jesus. E Ele quer te abençoar. Creia, deixa Jesus operar e verás a glória de Deus. Tenha fé, tenha esperança. Pai querido e santo, eu deixo essas palavras e sei que o Teu Espírito Santo vai trabalhar em cada vida. Toca, age, opera, mas acima de tudo, Pai, que a Tua misericórdia alcance os nossos corações. Assim como aquele pai falou: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-nos, Pai, porque muitas vezes nos falta fé. Muitas vezes nos falta convicções. Muitas vezes, Pai, nos falta humildade de reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos de Ti. Mas isso, Pai, eu peço, abençoa as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Um abraço.